Vamos lá. Terceira e última parte da aula. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, tá, pessoal? Porque o principal era aqui o Rugai, tá? Os outros são apenas provas complementares. Então, da mesma forma do Rugai, nós temos outros kits com outras provas bioquímicas. Esse aqui, no caso, o kit EPM 1000. Depois aqui nós temos o meio SIM. Sim, esse meio SIM, S é de H2S, M de motilidade e I de indol. Tá? A motilidade você vai ver dessa forma aqui. Lembra que eu falei para vocês que você pega uma alça, você faz um inóculo, uma alça de perfuração. Esse meio SIM é um meio semissólido, ou seja, ele não é nem sólido nem líquido. Então ele permite que a bactéria que tenha motilidade, ela faça um zigue-zague. Tá vendo que aqui você tem a linha do inóculo certinha? Aqui olha o que a bactéria fez. Ela fez esse zigue-zague, deixou um meio turvo. Significa que essa bactéria movimentou. Então essa aqui é uma prova de motilidade. Outra forma de você ver essa motilidade é através do exame chamado gota pendente. Essa gota pendente, você pega uma placa escavada, tá? E através dessa placa escavada você coloca uma lamínula, coloca uma gotinha de salina, coloca a bactéria e a lamínula. E você vai colocar a lamínula ao contrário, para que ela fique grudada, virada para baixo aqui. E com isso a bactéria se movimenta de forma mais fácil. Então você consegue ver, porque a bactéria pressionada entre a lâmina e a lamínula pode dificultar a motilidade dela. Quando a gota está pendente, ou seja, aquela barriguinha da gota virada para baixo, né, você coloca a lâmina ao contrário ali, justamente aonde a placa está escavada. Aí você consegue ver a bactéria porque não vai ter uma pressão ali em cima dela, certo? Passando aqui, o método de inoculação com uma agulha de platina ou também pode ser uma agulha descartável de plástico, tá? Aqui a prova do H2S, que é só tanto a prova do H2S quanto as provas de motilidade e tal, é a mesma coisa. Você faz a inoculação de modo vertical, até o fundo do tubo, né? Depois você vai cultivar essa bactéria por 24 horas de 35 a 37 graus e vai verificar depois a reação, se é H2S, se ela tem motilidade positiva ou negativa. É basicamente a mesma coisa. Identificação de bactérias de importância médica. Então aqui que nós partimos efetivamente para os fluxogramas de identificação, que são os cocos gram-positivos, as neisserias, enterobactérias, não fermentadores, bacilos curvos, bacilos gram-positivos. Então tem vários fluxogramas de identificação para cada uma desses bichinhos aqui. Então os cocos gram-positivo, né, aquilo que eu falei para vocês na coloração, eles têm um aspecto dessa coloração roxo bem escuro, né? Eles podem estar na conformação de cachos, né, que é característico dos estafilococos, ou podem estar na conformação de fileiras, que é uma característica de streptococcus. Eles também podem estar em duplas, que é uma conformação típica de pneumococcus. Essa conformação aqui a gente chama diplococcus. Muitas vezes eles são lanceolados, que é forma de ponta de lança, tá? Eles não são aqueles cocos bem redondinhos, às vezes eles são um pouquinho mais esticados, formando duplinhas. Então isso aqui é bem comum dos pneumococos, tá? Que é o Streptococcus pneumoniae. E aqui começa o terror da galera, que são os fluxos. Como é que a gente faz para identificar? Fluxograma de identificação de Staphylococcus. Gente, depois eu vou falar para vocês, vou dar uma colherzinha de chá. Vou falar para vocês os fluxogramas mais importantes, tá bom? Esse aqui vocês já notam que é importante, muito importante, um dos mais importantes.
Primeira coisa, o que a gente faz? Lâmina de Gram. O que a gente viu lá na lâmina de Gram? Nós vimos cocos Gram positivos, tá? Só que quando a gente faz um Gram numa lâmina, muitas vezes as bactérias não vão estar aqui bonitinha, enfileirado, em caixinho. Às vezes você forma um murundum de bactéria ali que você não consegue ver, porque a gente pega muitas colônias, então não dá para ver ela separadinha assim. Geralmente separado, nós temos que fazer uma cultiva em suspensão ou então do tecido de origem, direto do tecido. Tá vendo aqui, ó? A gente tem o fundo aqui, as células inflamatórias, tal. Aí sim você consegue ver a bactéria no formato original, mas quando a gente pega ela da placa, ela vai estar muito concentrada, então a gente não consegue ver elas assim isoladinhas. Você vai ver as bactérias todas aglomeradas que não vai dar para saber se é cacho, se é fileira ou se é diplococo. Enfim, você tem que fazer o Gram, primeira coisa. Você viu aqui, esse aqui é o fluxograma de identificação de Gram positivos que vai justamente diferenciar uma das duas principais espécies de bactérias, gêneros de bactérias, melhor dizendo assim, que são a diferenciação dos estafilococos dos streptococcus, tá bom? O que a gente faz? O Gram, os dois são cocos Gram positivo, tanto estafilococos quanto streptococcus. O que é a primeira coisa que eu faço quando eu acho esse tipo de morfologia? Entendeu? O que é a primeira coisa aquele primeiro trevo que eu pego? Eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo. Primeira coisa que eu faço, a catalase. Lembra da catalase? Que é aquela provinha lá da água oxigenada que a gente joga, se libera a catalase, né? Faz aquela borbulhinha e a gente já tem o resultado positivo e negativo. Deu negativo? Rio de Janeiro, Streptococcus. Deu positivo? São Paulo, Staphylococcus. Certo? Simples assim. Não é difícil, tem que seguir o fluxo. Tá? Às vezes porque são muitas bactérias, então são muitos fluxogramas diferentes para ser seguidos. Mas, se você, por parte, a princípio da coloração de Gram, das provas iniciais, depois é fácil, muito fácil. Então, negativo, Streptococcus. Eu vou esquecer isso aqui por enquanto. Positivo, então vamos supor que a minha bactéria que eu isolei, coco gram positivo, deu catalase positiva. Aí sim, isso aqui que eu tenho importância. Então, ela deu catalase positiva. Aí o que eu faço? Eu tenho já que fazer um estudo, tá? Já da morfologia delas, porque existe dois cocos gram positivo, catalase positivo. Isso eu já vejo aqui, ó, na primeira etapa. Tem o chamado micrococos, que são cocos muito grandes, tá? Geralmente dispostos de 4 em 4, tá? E tem os cocos isolados ou agrupados que a gente não vai conseguir distinguir se é Staphylococcus ou Streptococcus. Quando eu vejo que isso aqui, eu só confirmo se a catalase é positiva, eu já tenho quase certeza que se trata de micrococos. Quando os cocos são isolados em pares ou agrupados, aí eu tenho que fazer o quê? Já tenho que partir para aqui, ó, prova da coagulase, tá? Que é a prova mais importante para o diagnóstico de Staphylococcus aureus. Então, o que o Staphylococcus aureus basicamente é? É um coco gram positivo, catalase positivo, agrupado em formato de cachos, coagulase positivo. Certo? Então, lembra da historinha do furúnculo lá. A coagulase é a prova mais importante na identificação do Staphylococcus, tá? Porque se ela for positiva, eu já cheguei na espécie mais importante, que é Staphylococcus aureus. Se for coagulase negativa, aí eu posso fazer outros testes. Esses outros testes aqui são complementares, muitos laboratórios não fazem. Eles apenas liberam Staphylococcus sp coagulase negativa. Então, aqui eu nem vou cobrar de vocês, tá? Eu preciso que vocês saibam isso aqui, ó.
Coccus gram-positivo, catalase positivo, dispostos em formato de caixa, coagulase positivo, o que é? Staphylococcus aureus. Tá certo? Para seguir aqui, ó, o micrococcus, eu poderia fazer provas complementares. Poucas pessoas fazem, tá? Porque é uma bactéria relativamente rara e que não tem não tem muita relação clínica com quadros de infecção. Então aqui seria o mais importante. Tá bom? Alguma dúvida nesse fluxograma? Bom, aí aqui, ó, lembra que eu falei? Esquece daqui, ó. Catalase negativa, ou seja, não borbulhou. Se não borbulhar, aí a gente vem para esse aqui, ó. Muito importante também. Identificação de Streptococcus, tá? O que o Streptococcus é? Coco gram-positivo, certo? Eu coloquei, a partir do momento que eu vi que ele é coco gram-positivo, eu fiz o teste da catalase. Borbulhou? Não. Então, eu já tenho uma indicação que se trata de Streptococcus, tá? Uma indicação. Pode ser Streptococcus e pode ser uma outra bactéria também, que a gente vai ver mais para frente, que se chama Enterococcus. Mas se for catalase negativo, primeira coisa que eu faço, eu tenho que ver o tipo de hemólise que ele faz. Então eu tenho que pegar essa bactéria, passar ela no agar-sangue, se ela já não estiver sido cultivada no agar-sangue, e eu tenho que ir lá para aquelas provas de hemólise que a gente viu na semana passada. Tem um slide lá que tem hemólise alfa, hemólise beta, hemólise gama. Lembram dela? Então, aí eu vou ver o tipo de hemólise, que a partir do tipo de hemólise eu vou seguir os fluxogramas. Se for hemólise alfa, que é aquela hemólise parcial, que a colônia fica meio esverdeada, ali é o lugar onde ela cresce, ela não utiliza de forma completa o agar. Então, eu posso fazer esses dois testes aqui. Resistência à optoquina, que é o mais importante, esquece desse aqui, biliosolubilidade. Isso aqui quase ninguém faz. Então eu parto aqui para a alfa-hemólise, depois vocês imprimem isso aqui, ó, e faz o xizinho assim, porque é um teste, aí não precisa, coloca assim, menos importante, não faz x não, porque isso aqui é didático, uma hora vai que vocês precisam, né? Mas assim, menos utilizado, tá? E aqui, ó, optoquina, mais utilizado. Se for sensível à optoquina, lembra aquele slide lá atrás que eu falei para vocês, que eu mostrei? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Ó, optoquina sensível, o que que é? Streptococcus pneumoniae. Se for resistente à optoquina, Streptococcus sp alfa hemolítico. Certo? Então, aqui nós já chegamos à nossa espécie mais importante dos alfa-hemolíticos. Sempre na hora de liberar o laudo de Streptococcus, nós temos que soltar como observação o tipo de hemólise que ele faz. Tá? Isso aí não é uma regra, mas é um bom costume, tá? Porque já dá um direcional muito grande para o médico na hora de estar fazendo a terapia, tá bom? Então, indo lá do começo, faço o gram. Beleza, deu Coccus gram positivo. Faço a prova da catalase, não borbulhou. Excluo a possibilidade de ser Staphylococcus. Não é Staphylococcus. O que pode ser? Pode ser Enterococcus, que a gente vai ver mais para frente, ou Streptococcus. Aí eu vou para o tipo de hemólise que ele fez no agar-sangue. O que ele fez lá no agar-sangue? Se ele utilizou parcialmente o agar-sangue, fez uma alfa-hemólise, ou seja, deixou um halo meio esverdeado, então eu parto para sensibilidade à optoquina. Sensível à optoquina? Beleza, achei aqui a espécie mais importante, que é o Streptococcus pneumoniae. Se ele for resistente à optoquina, eu posso soltar Streptococcus sp, tá?
alfa hemolítico. Já tá bom. Não preciso chegar a nível de espécie. O gênero já tá bom. Tá bom? Beleza. Indo lá do começo de novo para fixar bastante. Coccus gram positivo, catalase positivo, não borbulhou. Hemólise. Beta-hemólise. Opa! Beta-hemólise quer dizer que ele deu aquela hemólise bonita, né? Deu aquele halo em volta da colônia que consumiu o sangue da placa. Então, aquela hemólise perfeita, que você consegue até ver a placa do outro lado. O que eu faço? Aí eu tenho dois testes importantíssimos aqui que eu tenho que fazer. Porque aqui são dois streptococcus de grande importância para o laboratório. Temos aqui o teste de Camp, que eu vou mostrar mais para frente para vocês como é que faz, mas gravem este nome, teste de Camp, que ele vai ser positivo para Streptococcus agalati. O Streptococcus agalati, não sei se vocês lembram da aula passada, é aquele Streptococcus que a mulher grávida que pesquisa na mulher grávida a partir de 36 semanas, porque ele tem um habitat natural no genital da mulher e na área do períneo, tá? E quando a criança nasce, ela pode se contaminar por esses streptococcus aqui, que tem uma chance grande de causar uma pneumonia fatal ou meningite também fatal, tá? Então a criança se contamina no nascimento. Aí o que o médico faz? Com 36 semanas, pouco tempo antes da mulher ter o bebê, o médico pede uma cultura de secreção vaginal, secreção de períneo, tá? Suave de períneo, para pesquisa de Streptococcus agalati. Aí eu venho aqui e faço esse fluxograma aqui, tá? Se chegar aqui der teste de Camp positivo, já cheguei na espécie mais importante. Se der Camp negativo, foram outros Streptococcus, então não tem importância nesse caso da mulher grávida, tá bom? Bom, beta-hemolítico, Camp negativo, eu faço o quê? PYR. Lembra da prova do lado PIR? PIR por. Então a prova do PIR, bem mineiro mesmo, PIR. Aí nós temos aqui os Streptococcus pyrrógenes. Lembra disso? Streptococcus pyrrógenes. Não é assim que fala, né? Mas é só para fixar na hora lá de lembrar a matéria. O Streptococcus pyogenes, tá? É um dos streptococcus beta-hemolíticos mais importantes, causadores daquele mal que nós vamos estudar no próximo período, que se chama febre reumática, né, que é uma reação autoimune provocada por Streptococcus pyogenes. É um Streptococcus responsável também por infecções, tá, de vias aéreas superiores, principalmente amidalite bacteriana, tá? Aquelas placas nas amígdalas, geralmente é Streptococcus pyogenes, tá bom? Então, se o camp der negativo, PIR. Ou então, se você fizer o PIR antes do camp, né? O PIR der positivo, eu nem preciso fazer o camp, porque aí eu já cheguei aqui na espécie mais importante, que é o Streptococcus pyogenes. Beleza? Aí aqui eu venho para os gama hemolíticos. O que é gama hemolítico? É aquela colônia que não causa hemólise no agar-sangue. São os não hemolíticos, tá? Aqui eu posso fazer esses três testes aqui. Os dois mais utilizados é o PIR, tá? No caso de gama hemolítico. Lembra que eu tenho que ir pegando os trevos, tá? Eu não preciso fazer um teste daqui do trevo do beta-hemolítico se não tiver o teste aqui no gama hemolítico. Eu vou seguir no fluxo, tá? Não hemolítico, o que eu posso fazer aqui? Um desses três, tá? Qualquer um desses três que der positivo aqui, eu já vou ter uma grande chance de estar encontrando aqui o Enterococcus, que é o principal. Antigamente o Enterococcus ele era classificado como um Streptococcus,
mas aí depois, devido às suas características de resistência, o gênero foi separado, mas a identificação ainda permanece no mesmo chaveamento, tá? Porque é o gama hemolítico mais predominante. Então, eu faço bilisculina, ou eu faço inóculo NaCl 6,5%, ou eu faço a prova do PIR. Um dos três. Geralmente se faz a bilisculina. Se for bilisculina positivo, já solta o Enterococcus sp, tá? Porque é 90%, tá? Então, se eu errar, eu vou estar bem direcionado e não vai alterar muito o diagnóstico médico, tá? Streptococcus do grupo D é um Streptococcus mais raro, tá? Relacionado a infecções animais. Então ele não é muito comum em humanos, apesar dele ser bilisculina positivo, ele tem essas outras variantes aqui. Então, quando se trata de infecção humana, bilisculina positivo, eu solto Enterococcus, que eu já tenho aí 90% de chance de estar no caminho certo. Beleza? Então, este é o chaveamento dos Streptococcus. Fluxograma de identificação simplificada das espécies do gênero Enterococcus colônia sem hemólise, podendo ser gama ou beta hemolítica. Tá? O Enterococcus, raramente ele pode ter outros tipos de hemólise, mas é muito raro. Tá? Então a gente considera mais ele como não hemolítico. Então aqui nós temos esse chaveamento aqui que é complexo demais para a atual situação que a gente está. Exclui ele, tá? Não precisa estudar esse chaveamento aqui que ele é mais avançado. Ok? Então esse aqui é um resumão. Esse slide aqui é um slide que a gente pode ter como, vamos dizer assim, um resumo, tá? Daqueles dois primeiros slides, mas aqueles dois primeiros slides são mais completos, tá? Eu prefiro eles, mas esse aqui é um resumão. O que é isso aqui? Coccus gram positivo, catalase negativo. Aqui eu posso fazer essa provinha aqui, OF, para distinguir micrococcus de Staphylococcus, mas aí pela própria morfologia já dá para ver que um é um coco bem grande, geralmente em grupamentos de 4, e o Staphylococcus vão ser cocos pequenos, tá? Em grupamentos de cachos, tá? Aí aqui tem outras provas bioquímicas que podem ser feitas. Cada livro tem uma metodologia diferente. Esses daqui são da Anvisa, tá? Tirados da Anvisa, então são os mais utilizados. Mas a base é isso aqui, ó. Coagulase. Aqui, ó, a prova da coagulase. Staphylococcus aureus positivo, tá? Aqui ele ainda coloca outras provas, mas na verdade aqui a gente utiliza... Opa, mexi no slide aqui sem querer. Aqui a gente utiliza basicamente a coagulase. Nossa senhora. Aí. Se eu quiser chegar a nível de espécie, aí eu tenho que colocar o disquinho de novobiocina. Aí eu vou ter epidermite sensível a novobiocina, saprofíticos resistente a novobiocina. Se eu não quiser fazer, só preciso liberar Staphylococcus sp coagulase negativo, tá? Porque coagulase positivo é somente Staphylococcus aureus. Streptococcus, catalase negativa. Coccus gram positivo, catalase negativo, Streptococcus. Que tipo de hemólise que ele fez? Beta hemolítico. Eu tenho duas espécies principais, Piógenes, que é PIR positivo, e a Galate, que é CAMP positivo. Streptococcus alfa hemolítico, optoquina sensível, principal espécie, Streptococcus pneumoniae. Streptococcus alfa gama hemolítico, nós temos aqui Streptococcus fecalis, mas no caso a gente faz a bilisculina. Se der bilisculina positivo, nós liberamos Enterococcus sp. Correto? Partiu.
Identificação de Neisseria. As Neisserias são agentes causadores de duas doenças principais, que são a gonorreia e meningite. Então, nós temos a Neisseria meningitis e a Neisseria gonorreia. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o tipo de material. Quando o material chega para a gente, secreção vaginal, secreção peniana, nós vamos procurar Neisseria gonorreia. Quando o material chega para a gente, líquor, que é o líquido encéfalo-raquidiano, nós vamos procurar Neisseria meningitidis. A morfologia do gram são Diplococcus gram negativo, tá? Anotem aí, Diplococcus gram negativo, a morfologia dela. Crescimento em cultura, elas são bactérias altamente exigentes que crescem somente em agar nutritivo, como agar chocolate principalmente, e precisam daquela vela, tá? Ela tem que ser incubada dentro daquela jarra com a vela para gerar o CO2, tá? E a metabolismo dela, né? Eles necessitam dessa tensão de CO2 e a prova de identificação dela vai ser a fermentação de diversos açúcares para diferenciar os diversos tipos de Neisserias. Mas geralmente em laboratório de pequeno porte eu estou focando bem a prática clínica, a realidade que vocês vão encontrar. Depois, se vocês forem trabalhar em laboratórios de pesquisa, aí sim, através de uma especialização, vocês se aprofundem nessa parte, tá? Mas eu falo aqui mais a parte prática mesmo, usual, que vocês vão encontrar como realidade. Não adianta eu ensinar para vocês uma coisa que vai ser completamente surreal nesse primeiro momento. Então, o que a gente vê? A gente vê o tipo de material, a morfologia e o crescimento na cultura. Aí a gente tem já o diagnóstico presuntivo de Neisseria. Uma outra coisa que mata aqui é o metabolismo, que é oxidativo. As Neisserias são oxidase positivas. Tá? Isso é muito importante também. Neisseria, oxidase positiva. Então aqui nós temos as Neisserias. Isso aqui é o gram. Isso aqui é figura de livro. Quando você pega um material de secreção peniana ou então um líquor altamente infectado, você vai ter essa aqui, ó. São os neutrófilos corados pelo gram, eles ficam vermelhos porque não é uma coloração hematológica. E vocês vê, dá para verificar certinho, eles fagocitando as Neisserias. Então vocês vão ver os diplococos intra-gram negativo intracelulares. Tá vendo? Isso aqui é a figura de livro compatível com a Neisseria. Aqui seria o gram através de uma cultura, tá? Aqui é o tipo de crescimento no agar chocolate e aqui é a reação da oxidase. É o que vocês precisam saber para isolar Neisseria dos materiais: secreção peniana, secreção vaginal e líquido encéfalo-raquidiano. Beleza? Aqui a identificação bioquímica, fermentação de açúcares. Vamos pular, partir para coisas mais importantes. Enterobactérias. Enterobactérias, eu já falei muito das enterobactérias lá para vocês aqui no Rugai. Então vou passar mais batido, porque aqui eu dei uma ênfase bem grande como é que faz a identificação de enterobactérias utilizando esse sistema aqui. Certo? Então, basicamente são bacilos gram-negativo. As enterobactérias geralmente são fermentadores de glicose ou outros carboidratos. São anaeróbios facultativos, reduzem nitrato a nitrito. Então, na hora que você vai fazer um exame de urina, sempre vai dar, na maioria das vezes, né, quando tem uma infecção com contagem superior, você vai ter nitrito positivo no exame de urina. Uma bactéria oxidase negativo, por quê? Porque o metabolismo dela é fermentador. Quando são fermentadores, eles não são oxidativos, tá bom? São não fastigiosos, tá? Eles crescem basicamente em qualquer meio de cultura. O meio que a gente utiliza ele de preferência é o maconque, porque o maconque é um meio seletivo para bactérias gram-negativo e possui a lactose, que já vai ser
uma das provas de fermentação que vai estar lá, que já vai indicar para a gente se a bactéria é fermentadora ou não. São capsulados, com algumas exceções. A cápsula é um fator de virulência das bactérias. Habitantes do trato gastrointestinal de mamíferos, causadores de morbidade fora do seu habitat natural. Então, dentro do intestino, ela não causa nenhum malefício, mas fora do intestino, por exemplo, ela cai no trato urinário, são os principais causadores de infecção urinária, porque está fora do seu habitat natural. Então ela fica em desequilíbrio com a outra flora e começa a infectar. Então aqui nós temos um fluxograma. Este fluxograma aqui é baseado aqui no Rugai. Só que o Rugai, as provinhas estão todas inseridas já no tubo aqui, ó, pela legenda. Tá vendo? Tem os açúcares, tem os aminoácidos. Então aquele fluxograma ali é mais para uma consulta, uma eventual consulta, tá bom? Geralmente a gente vê aqui no Maconk, lactose positiva, a gente já separa aqui, tá? Aí tem o citrato, que faz parte lá do Rugai. Aí tem outras provas aqui menos típicas, tá? Mas pelo Rugai lá eu acho melhor. E fora isso nós temos os diagramas, tá? Existem vários diagramas complexos, outros mais simples, que tem algumas provas aqui que você vai fazendo o xizinho e depois você faz um comparativo. Tá vendo? Então, aqui, por exemplo, uma infecção urinária, citrato negativo, que é uma das primeiras provas que a gente faz. Citrato negativo, grande chance de ser Escherichia coli. Por quê? Porque Shigella geralmente não cresce na urina. Shigella cresce em material fecal apenas. Salmonella, mesma coisa. Lembra que tem aquele meio lá que chama SS, meio Salmonella Shigella? Então é um meio especial para o crescimento delas, que são enteropatógenos, não são agentes patogênicos comuns de infecção urinária. Então, pelo citrato aqui, você viu lá, bacilo gram-negativo, cresceu no Maconk, gram-negativo, lactose positivo, citrato negativo, E. coli, tá? 90% de chance de ser Escherichia coli. Aí se for citrato positivo, aí você tem que fazer outras provas bioquímicas, né? A gente vem aqui buscar outras reações bioquímicas para tentar casar elas com o germe. Mas por isso que eu gosto do Rugai, porque o Rugai você tem todas as provas em um meio só, tá? É muito fácil depois que você tem um certo costume de usar o Rugai. Aquilo que eu falei, bactéria patogênica, bactéria tem muitas e muitas e muitas espécies. Bactérias patogênicas, que são isoláveis, são bem poucas, tá? Então a gente consegue ser bastante assertivo nesse quesito com algumas provas bioquímicas. Se você for trabalhar em laboratório de pesquisa, aí já é outros 500. Aí você tem que fazer outras identificações para chegar no germe que você está pesquisando. Mas muitas vezes não é nenhum germe patogênico, né? Então aqui são diagramas mais elaborados. Vocês podem ver que tem aqui diversos outros, né, tipos de reações, e essas reações se correlaciona com outras bactérias. Então você vai achar diversos. Você entra na internet lá, diagrama de identificação bacteriana, tabela de identificação, você vai achar inúmeros, tá bom? Fluxogramas para não fermentadores. Isso aqui é legal também, tá? Esse aqui é importante porque aqui a gente vai encontrar algumas das bactérias de grande importância em relação a infecções hospitalares, germes multiresistentes, tá bom? E aqui ele também tem aquela questão de ser fermentador e não fermentador, tá? Então aqui essas três bactérias aqui são exceções, são as únicas bactérias fermentadoras oxidase positiva, mas aquilo que eu falei para vocês, elas são raras, bactérias fastidiosas, que nós não conseguimos isolar elas
com meios de cultura de rotina. Teria que ser meios de culturas especializados. Então podemos esquecer essas daqui, ó. Esquece. Dá um X aqui, ó. Coloca assim: não aplicável em laboratórios de pequeno porte. Necessita de meios de culturas especiais. O que a gente utiliza em laboratório de pequeno porte permite que a gente identifique isso aqui, ó, essa chave aqui, ó. Fermentador de glicose, oxidase negativo, são as enterobactérias, tá? Não fermentador de glicose, oxidase negativo, são esses bichos aqui, ó, de grande importância hospitalar. Acinetobacter, Burkholderia, Stenotrophomonas maltophylla, tá? Oxidase positivo, nós temos aqui Pseudomonas, que é o principal representante, que também é uma bactéria bastante relacionada com infecção hospitalar. Nós temos a Burkholderia sp, aqui é a Cepacia, né? Aqui é a Burkholderia sp, a não Cepacia é a oxidase positiva, rara também, e o Campylobacter, que é uma bactéria intestinal, uma das causadoras aí de infecções intestinais, tá? Enterocolites infecciosas, beleza? Então, esse aqui seria o fluxograma básico para identificação, para início, né, da identificação das bactérias gram-negativo. Então, você fez o gram, deu lá, Bacillus gram-negativo. O que eu faço agora para saber? Eu tenho que saber o que? Se ele é fermentador ou se ele não é fermentador. Se ele for fermentador, eu sei que ele faz parte das enterobactérias. Aí eu vou lá fazer aquelas provinhas que tem lá no Rugai. Se ele for oxidativo, eu posso colocar lá no Rugai, vejo se ele virou lá igual Pseudomonas, ou faço as provas específicas para Pseudomonas que vai aparecer mais abaixo. Se ele for não fermentador oxidase negativo, é aquele um que não modifica o Rugai. Só trazer aqui para lembrar vocês, ó, o Acinetobacter. O que ele faz? Ele não fermenta e não faz oxidação. Quer dizer que no Rugai ele não modifica. Ele é a bactéria que vai deixar o Rugai inalterado. Tá bom? Chique. Aí aqui nós temos um slide que pode esquecer, tá? Que são bactérias menos comuns, fastidiosas, que não seriam interessante a gente estar estudando nesse momento. E aqui é importante saber o Acinetobacter, o que ele é, né? Ele é um cocobacilo, ele é gram-negativo, ele é não fermentador, ele é não oxidativo, ele não tem motilidade. Acineto. O que é cinética? Cinética é movimento. Então ele é acineto, ou seja, ele não movimenta. É uma bactéria sem motilidade. Acinetobacter. Catalase positiva, oxidase negativo. Essas aqui são as provas de identificação caso você não consiga utilizar o Rugai, tá? É uma bactéria muito resistente, beleza? Aí, uma bactéria lactose negativa, ela cresce numa Concave, não fica na coloração rosa, ela fica numa coloração meio despigmentada, tá? Fica mais ou menos da mesma coloração do meio. Aqui nós temos algumas diferenças entre diversas classes de Acinetobacter, não precisem guardar esse slide, faz um X da Xuxa nele aí. Aqui é legal. Aqui é uma coisa interessante com relação a Pseudomonas. Porque o Pseudomonas ele tem uma característica muito legal, muito interessante. O Pseudomonas ele tem, pelo cheiro, literalmente você consegue identificar ele. Ele tem um cheiro característico que lembra um pouco uva, um odor de uva, tá? Às vezes é umas uvas azedas, velha,
mas lembra o cheirinho de uva, de vinho azedo, tá bom? Citrocromo oxidase positivo, lembra que eu falei para vocês? Ele não é fermentador, ele é lactose negativo. Então o que você faz? Oxidase, oxidase positiva. E ele produz isso aqui, ó, essa belezinha aqui, ó, piocianina. O que é isso aqui? É um pigmento que deixa a placa de antibiograma esverdeado. Se você ficar na dúvida, você olha a placa de antibiograma. Ficou verde, Pseudomonas. Certinho? É a única bactéria que produz esse pigmento. Bem característico deles. Então, uma bactéria fácil de identificar, porém é uma bactéria bastante importante porque ela é muito resistente. Aqui um slide que não tem importância no momento, que são provas complementares para identificação. Senão vai confundir muito a cabeça de vocês. Pode fazer um X da Xuxa aí. Esse aqui também, acho que daqui para frente fica uma matéria mais complexa. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Esse aqui não. Este aqui também não. Que já é identificação de víbrio, aeromonas. Mais para laboratório especializado. Aqui também nós temos o chaveamento de identificação de aeromonas, pseudomonas e víbrio, porque todos eles são oxidase positivo. Então pode ser que confunda. Fluxograma para bactérias bacilos gram positivo. Os bacilos gram positivo a gente vai ter como os mais importantes os anaeróbios, que não tem como identificar em laboratório de pequeno porte, porque é cultura em anaerobiose, que é sem oxigênio. Então você tem que ter uma capela especial a vácuo, então um catalisador que retire o oxigênio. Nós temos o principal representante aqui, os Clostridiums, certo? Então, esse aqui seria o principal representante dos bacilos gram-positivo. E depois dos aeróbios aqui não esporulados, nós temos esses daqui. Os aeróbios esporulados, nós temos os bacilos, tá? A esporulação é uma coloração diferencial que a gente faz, mas que também é mais especializada. Então, não se importem muito com esse slide aqui. Aqui nós temos aqui a divisão dos bacilos gram-positivo. Um dos passos para vocês começarem a identificar eles também é a catalase. Eu só estou mostrando, mas também não tem muita importância no momento. Não vou cobrar. Aqui continua, né, catalase. E aqui o aspecto morfológico deles. Alguns são bacilos bem delimitados, tá? Com formato bem regular. Outros aqui no caso, Corynebacterium, que causa difteria, ele tem o chamado aspecto de letras chinesas. Se vocês olharem assim meio de longe, de supetão assim, não parece mais ou menos aquelas letras japonesas? Então, no GRAM isso aqui é considerado paliçada, né? Palhaçada, né? Paliçada, que é o aspecto de letras chinesas, ou japonesas, ou malaicas, ou mandarim, por aí vai. Beleza, então aqui está o chaveamento, tá, na tabela de bactérias gram positivo. Também um chaveamento mais específico a laboratórios especiais. Interpretação, com relação à interpretação, isso aqui são os slides finais que é importante lembrar sempre na microbiologia. Vale lembrar que todo o resultado liberado pelo laboratório de microbiologia é consequência da qualidade da amostra recebida. Ou seja, se você não faz uma coleta bem feita, se você contamina a amostra, você tem a chance de isolar o germe errado. O material coletado deve ser representativo, ou seja, ter a quantidade de germes suficiente do processo infeccioso investigado, né, e ser alguma coisa relacionada ao órgão. Se você quiser
por ver se tem uma pielonefrite, ou seja, infecção no rim, você tem que pegar um fluido que sai diretamente do rim, que seria a urina. Por aí vai. Devendo ser eleito o melhor sítio da lesão, evitando contaminação com áreas adjacentes. Na interpretação, correlacionar o germe ao processo infeccioso, muito importante, tá? Existe locais anatômicos onde nós já temos uma maior probabilidade do crescimento de eventuais germes, por exemplo, na amígdala, o germe predominante lá é o Streptococcus, que você tem a maior chance de encontrar. Na urina, o germe que você tem maior probabilidade de encontrar são enterobactérias, principalmente Escherichia coli, por aí vai. Tá? Correlacionar a flora local, evitando a liberação de cultura falso positiva. Por exemplo, uma espermocultura. Uma espermocultura é muito comum crescer Streptococcus sp. Mas por quê? Porque faz parte da flora peniana. Então você não vai isolar uma bactéria que faz parte da flora peniana, que todo espermograma vai ter crescimento de Streptococcus. Então você tem que ver ali outras bactérias que não fazem parte dessa própria flora. Correlacionar o germe isolado, a idade, estado imunológico, uso de medicamentos. Tá? Importante manter na retaguarda a assessoria científica e laboratório de apoio especializado. Depois, na formatação dos laudos, o material aqui tem vários modelos de como que você libera um laudo, tá? Isso aqui é mais para a utilidade de vocês aí no futuro, tá bom? Como que você deve liberar um laudo de uma cultura negativa, aí você tem que soltar o material, aí no material semeado, em meios usuais, seletivos, você cita, né, se é um meio seletivo, não seletivo, cultivado. Como que você cultivou ele? Em aerobiose, né, que é a presença de oxigênio atmosférico, ou tensão de CO2, a temperatura de que? De 37 graus ou de 42, né? No caso se estiver procurando bactérias termotolerantes, durante qual período mínimo, 48 horas, não apresentou crescimento bacteriano ou fúngico. Tá? E se for um caso de urina, a gente vai fazer a contagem de colônias, né? Que vai soltar conforme aquela regrinha que eu expliquei para vocês na semana passada, ou você vai soltar colônias ausentes caso não tenha nenhum crescimento. Laudo convencional de cultura positiva, por exemplo, o material, vamos supor que aqui fosse urina, o germe isolado, a contagem de colônias, por exemplo, 100 mil unidades formadoras de colônia, e sensibilidade. Aí você solta os antibióticos sensíveis, a micacina, ciprofloxacin, o resistente, ceftriaxona, cefepime, a observação, se a bactéria apresentou algum critério que enquadre ela em algum tipo de resistência bacteriana, que é um assunto do próximo período, que aí é um assunto mais avançado. Laudos não convencionais é quando você evidencia contaminação no meio de cultura que dificulta o isolamento da bactéria. Então, aí você solta, né? Houve crescimento polimicrobiano característico de contaminação da amostra, e a palavrinha-chave aí, a critério médico, proceder nova coleta. Houve crescimento de germe ou espécie simplesmente característica de Gram, com contagem inferior ao limite patológico, outro tipo de observação. Isso aí é mais para vocês terem uma ideia de como que nós liberamos os laudos da a microbiologia básica. Laudo não convencional, flora normal, por exemplo, orofaringe, quando a gente isola um Streptococcus não piógenes, um Streptococcus sp, alfa hemolítico, que faz parte da própria flora, né? Então, houve o crescimento de Streptococcus sp alfa hemolítico, característica de flora anfibiôntica ou de flora normal. A critério médico, proceder diagnóstico diferencial ou terapia empírica adequada. Dica: em casos de culturas negativas que apresentem sintomatologia, deve-se sugerir em laudo diagnóstico diferencial para vírus anaeróbios, bactérias não cultiváveis, tais como clamídia, micoplasma, entre outras. Não é porque não cresceu na cultura usual, que às vezes é uma técnica simples, que significa
que possa estar negativo. Pode ser um agente que nós não tenhamos condições no momento de isolar, como por exemplo um vírus, uma bactéria que não é cultivável, como clamídia e micoplasma, tá bom? Então é isso aí. Esse material aí foi um material que eu utilizei numa palestra no Congresso de Laboratórios Mineiro no dia 26, 27 e 28 de agosto de 2016. Faz tempo pra caramba. Isso aqui foi um curso de identificação bacteriana. Então espero aí que isso aí seja útil para vocês aí no futuro, que aqui tem o néctar que a gente utiliza no laboratório. Beleza? Gente, então é isso aí. Dúvidas? Estará no canal hoje, Geise. Já vou acabar a aula aqui e vou colocar no canal, como já vou upar para o YouTube. Às vezes demora um pouquinho, tá, para upar. O YouTube esses dias aí tá demorando para renderizar o vídeo, mas o material já vou postar lá no portal imediatamente, beleza? Deixa eu terminar a aula aqui, senão vai ficar